Oi, pessoal, tudo bem? Hoje está fazendo uma semana da tão esperada cirurgia de mastectomia e reconstrução das mamas e eu tô aqui para dar um feedback de como foi essa semana, até mesmo de como foi a cirurgia. Eu sei que muita gente ajudou para isso ter acontecido. Você que está aí me assistindo, ou me ajudou com oração, me ajudou até mesmo para manter essa cirurgia, manter o nosso trabalho. Então acho que você merece, né? Saber como é que foram esses dias. Primeiramente, eu quero dizer que eu sou muito grata por estar aqui hoje, porque talvez se fossem há uns 10 anos atrás, talvez eu não estivesse, pela agressividade do câncer, por como ele estava. E hoje, né, eu tive o privilégio de ter um tratamento de primeira linha, né, que realmente salvou não só a minha vida, como a vida da minha família. Então isso é incrível, é impressionante estar vivenciando essa situação. Então eu sou muito grata. Você que está aí me acompanhando, muito obrigada. Você que está acompanhando o caso, nós estamos fazendo o financiamento coletivo para ajudar o nosso trabalho, o nosso canal, manter, né, o nosso trabalho, enquanto até mesmo eu não estou conseguindo me dedicar, mas é para manter o canal vivo, firme e forte, porque ainda que eu não esteja gravando, nós ainda temos muitos custos do canal mesmo, entre edição, manter esse canal alimentado. Enfim, vocês são nossos seguidores, sabem, né? Que para a gente fazer conteúdo, a gente tem que estar presente com as contas em dia. Valeu se você está ajudando, se você está contribuindo. Isso aí é muito legal para a gente. Saber que quando eu voltar com tudo, nós temos aí o público firme e forte querendo o nosso trabalho, né? E se você quiser apoiar o nosso canal, no primeiro link da descrição tem a chave do Pix. E você pode apoiar com o Pix, pode apoiar no Apoia-se, tá bom? Tudo será muito bem recebido, tá? Obrigada a todos. A cirurgia em si, gente, ela foi rápida. Em 3 horas a gente já tinha encerrado tudo. Eu demorei 2 horas para retornar, para acordar da anestesia. Eu fui entubada e lá eles fizeram todos os procedimentos necessários. Quando eu entrei na sala de cirurgia, eu contei assim por cima pelo menos umas 7 pessoas lá dentro, entre médicos, enfermeiros, instrumentadores, anestesistas, médicos de outros laboratórios, como a DMEM, que foram lá para fazer a avaliação patológica em loco na hora da cirurgia, porque na hora que removeu o tumor, né, eu estava sedada, na hora que removeu o residual do tumor e alguns linfonodos da axila, isso era passado para o patologista, que ali na hora, com seu equipamento, ele já ia vendo se as células cancerígenas estavam realmente eliminadas, estavam mortas, enfim. Então, eles foram fazendo um trabalho assim bem conjunto ali, concentrado, para essa cirurgia ser um sucesso. Foi exatamente o que aconteceu. Fizeram a remoção do tumor, removeram 3 linfonodos do lado esquerdo, né, que eles estavam comprometidos, e não precisou fazer um esvaziamento da axila, porque não tinha mais comprometimento, então foi uma cirurgia que acabou ali. Depois removeu a outra mama, o interior da outra mama, assim como na mama esquerda, e fizeram a reconstrução a partir daí. Então foi uma cirurgia que a gente chama de extensa, mas correu perfeitamente bem. Assim, dentro de um quadro de expectativas altas, correu tudo maravilhoso. Quando eu fui para o quarto, já fui muito bem também. Para vocês terem ideia, não deu um inchaço, não deu infecção. A única coisa que precisou acontecer foi, de um dia para o outro, trocar o antibiótico, porque deu um quadro alérgico com o primeiro antibiótico. Aí eu comecei a inchar, mas prontamente a equipe também já me atendeu, já trocou o antibiótico e em 48 horas eu já estava liberada do hospital para ir para casa. Como foi essa semana, né? Essa semana de retorno, não vou dizer para vocês que foi a coisa mais fácil. O que me manteve muito bem foi realmente a minha família, meu marido, minha filha, meus pais, né, a família toda ali cercando de amor e carinho, né, e também um amparo médico. O psicológico abala um pouquinho, não tem jeito de você passar por todo esse processo entre descobrir um câncer, fazer o tratamento de quimioterapia pesado, depois ir para a cirurgia, remover as mamas, mesmo que você receba uma prótese,
tirar o tumor não é um processo muito fácil de você assimilar. Mas, ao mesmo tempo que a gente tenta assimilar tudo isso, a gente tem o outro lado da gratidão, né? Gratidão por estar viva, gratidão por ter essa possibilidade, gratidão por eu estar, né, reparando o que foi perdido de uma forma estética, boa, e eu tô saudável, né? Mas existe sim, existe essa coisa, essa dicotomia de você tem dia que você tá melhor, tem dia que você não tá. Tem a dor, né? A dor é 24 horas, você tem picos de menos dor, mas assim, uma escala de 1 a 10, você tem picos de 9 e você tem picos e tem momentos de 6. Nunca tem 4 ou 0. Pelo menos na primeira semana é mais dolorido. Analgésicos fortes de 4 em 4 horas para suportar a dor. E aí quando você suporta a dor, tá um 6, você tá legal. Aí tá tudo jóia, volta, né? Você volta a respirar de novo. Mas eu fiquei sabendo que é só essa primeira semana que ela é mais complicada. Os cuidados da pós-cirurgia também são um pouco diferentes do nosso dia a dia, né? Quem já fez uma cirurgia dessa sabe. No caso, a gente está enfrentando um calor, né, de 40 graus, né? E eu passei a semana inteira com o tape, né? Que a gente, quando sai da cirurgia, nós precisamos fazer o tape. Vai a fisioterapeuta no lugar, ali onde você está, e faz umas faixas elásticas para estruturar os seios, porque eles estão inflamados, inchados, doloridos, precisa ter estrutura. Então a gente fica com esses tapes uma semana, né? Que até esse rosinha, ó, que vocês estão vendo aqui, tá todo no seio inteiro, ele tá colado em mim e a gente não tira. E em cima desse tape tem o sutiã, que é um sutiã especial. Ele é bem estruturado para o seio também ficar bem firme. E fora isso, tem as meias de compressão, que a gente usa a semana inteira sem tirar, só tira para tomar banho. Então tem essa coisa de você ficar enfaixado 24 horas por dia, embaixo de um calor. E fora isso, tem os drenos, que eles colocaram um dreno do lado direito e outro lado esquerdo. Tá lá dentro, né? E eles saem por um caninho e vem uma bolsinha de sucção, né? Tanto no direito quanto no esquerdo, para ir drenando aquele sangue, para não parar e não ficar inchado. E esse dreno a gente tem que esvaziar todo dia, né? Para ir fazer a medidinha de quanto é que tá saindo de sangue. Que é uma outra situação também que a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, né? Não sei, ó, eu sou dentista, eu vejo sangue, faço cirurgia, mas a hora de olhar isso daí, olha, eu dou uma tremida na base. Mas acho que amanhã, que é a próxima consulta com o Dr. Danilo, a gente remove isso daí. Então são manobras, assim, que realmente deixam você um pouco estática, mas não é para fazer nada mesmo. Esse braço, por exemplo, eu não consigo mexer ele. Mas não é porque ele está imobilizado, é por causa dos linfonodos que foram retirados, né? Então ele dói loucamente. E esse aqui eu posso dar tchau para você, eu posso dar oi. Esse aqui tem que ficar paradinho. Então é uma cirurgia de grande porte mesmo. Eu estou esperando aí ter uma alta em 30 dias. Enquanto isso, estou aqui na cama, assistindo Netflix, eventualmente lendo um pouco. Ainda não voltei ao trabalho, não consegui. Estou reunindo forças ainda no controle da dor, mas a partir da semana que vem, tudo, se Deus quiser, eu volto a fazer o que eu gosto. Pesquisar, estudar, fazer textos. E quem sabe a gente não tem um videozinho gravado aí de novo para vocês ainda esse mês. Queria dar esse feedback para você que está aí acompanhando o meu caso. Agora tem a terceira e quarta fase desse trabalho, né, desse tratamento que eu estou fazendo. A terceira fase é na patologia, eles removeram o tumor, eles estão estudando lá, fazendo a biópsia, né, para saber quais são os próximos protocolos. Se a gente vai para rádio ou não, se vai ter radioterapia, ainda é uma incógnita. Que tipo de medicamento eu vou tomar, se eu vou tomar um medicamento para o resto da vida por 5 anos, então a gente não está sabendo ainda como é que vai ser, se eu ainda vou fazer aquelas sessões de radioterapia. Enfim, eu estou ali só positiva, aguardando o melhor acontecer, então a gente ainda não sabe. Pode ser que eu ainda não consiga engrenar ainda nos trabalhos por volta do mês seguinte. Mas tá tudo na mão de Deus, né? Se você não está acompanhando o meu caso e gostaria de saber um pouco mais sobre o câncer de mama, as formas de tratamento, não deixe de assistir os nossos vídeos. Fiz muito vídeo
falando um pouco mais sobre o câncer de mama, os tipos, como é que você identifica. É um vídeo bom, bem informativo, muitas mulheres vieram conversar comigo através de comentários, viu? A respeito desse vídeo que ajudou muita gente, então não deixe de assistir lá. O bom de tudo isso é que tudo está caminhando para o melhor, para a recuperação, está caminhando para uma finalização boa. Já finalizou bem, agora é só recuperar. Isso eu tenho em mente. Eu sou muito grata por tudo isso. Obrigada por vocês estarem aqui. Não deixem de acompanhar a gente, deixar seu carinho conosco, tá bom? Um grande beijo para você.